Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nossa Senhora da Constância, rogai por nós. São Pedro, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pois bem, Salve Maria. Salve Maria. Acho que o senhor para cá vizinho pode... Eu vou pôr a sua cadeira um pouco mais para lá. Acho que é. Tá bom, sim, tá bom. Melhor. Porque senão fica difícil conversar com os senhores. Pois bem, então, hoje nós falaremos um pouco sobre as virtudes, né? Especificamente as virtudes infusas, né? Que são as virtudes da qual a Igreja nos ensina, né? Nos ensina e elas existem de fato na realidade, e também as virtudes, né, que são maçônicas, né? As virtudes da maçonaria, né? Pois bem, pois esta vai ser uma aula um pouco de discorrer um pouco sobre esse tema, pelo fato de vermos a diferença entre uma coisa verdadeira e uma coisa falsa. Nem tudo que é falso é completamente falso, porque se fosse completamente falso, não enganaria. O que engana tem que ter alguma coisa de verdade. Por quê? Porque o erro misturado com a verdade é o que vai passar a ser por verdadeiro, né? Se fosse simplesmente o erro, não enganaria, como já dito. Pois bem, entre esses dois gêneros de virtudes, as virtudes maçônicas, as virtudes católicas, as virtudes cristãs, há apenas um gênero que é totalmente verdadeiro. Ora, se esse gênero é totalmente verdadeiro e sabemos que o outro gênero implica uma contrariedade do gênero, uma contradição, perdão, desse gênero verdadeiro, ele deve ser necessariamente falso, ao menos em sua parte, se não absolutamente, né? Mas vemos que na maçonaria o princípio em si seria absolutamente contrário, né, ou contraditório com as virtudes da Igreja Católica. Por quê? Porque só pode haver um falso, só pode haver um verdadeiro, né, e outros pode haver muitos falsos, né? Enquanto a verdade é só 1 mais 1 é 2. Né? Ora, se 1 mais 1 é 2, toda resposta que vem depois de 1 mais 1, não sendo 2, serão falsas. 3,45, 3,84, 3, enfim, ou 4,2, 4,3. Todas as outras respostas aqui não são 2, né, 1 mais 1, 2, são falsas. Pois mesmo modo assim acontece relacionado às virtudes. Por que eu decidi falar sobre virtudes? Porque é um ponto muito forte da qual nós podemos desmascarar o inimigo, né, e deste modo, né, vermos qual dele trunfará, né? Ou seja, onde está a verdade, como discernir a verdade. Aí entra a parte do discernimento. Pois bem, para deixar claro, não faço esta aula para ficar atacando nenhum maçom, tá? Uma pessoa especificamente, pessoas da maçonaria, não faço isso, pelo contrário. Tem muitas pessoas lá dentro que são pessoas que estão buscando a verdade e estão de um modo assim enganadas, né, buscando a verdade lá dentro, que são pessoas que estão realmente aspirando a alguma coisa que dê fundamento para suas vidas, né, mas que infelizmente estão sendo enganadas por um sistema do qual foi criado especificamente para atingir a verdade mesmo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde a história de Adão e Eva, nós temos o bem e o mal, né? O nosso Senhor Deus, ele é o bem em si mesmo, ele é a bondade mesmo, nele só a bondade, só a positividade, digamos assim, né? Só a luz, enfim, tudo que é bom está em Deus, e ele é isso tudo mesmo, né? Toda essa bondade em Deus é uma só coisa, é Deus mesmo, né? E há o mal. Ora, o que é o mal? Diz Santo Agostinho que o mal é uma relação. O que é uma relação? É alguma coisa estar relacionada com alguma coisa. Vamos supor, o mal eu estando aqui na Terra, né, e aspirando o céu a todo momento, esta relação de minha percepção que eu tenho do mal, ela é verdadeira. Por quê? Porque eu estou querendo um bem maior que é Deus mesmo. Então, para mim, estar nessa Terra como um peregrino, apenas como um peregrino, e não já estar atingindo a bondade mesmo que é Deus, eu vejo como mal. Então, a gente vê que o mal é uma relação, mal é uma coisa, né? Uma imagem não pode ser má. Uma mesa não pode ser má. Um animal não pode ser mau. Por quê? Porque se nós vemos as coisas como substância, elas são boas. Por isso que nós dissemos, quando vamos assinar ali, depois que nós nos casamos, no cartório, né, com a esposa, que vamos ter separação de bens, né, ou união de bens, né. Tem outro nome técnico aí, cujo nome eu não lembro.
Então, nós chamamos as coisas de boas. Toda substância é boa. Então, o mal é uma relação apenas. Tá bom? Então, no começo de tudo, que era Deus estava feliz em seu próprio ser, né? Não precisava de ninguém mais. Ele é a bondade mesma. Ele se vê com a bondade mesma. Ele não precisa de nada mais. Deus cria todas as coisas para si, isso também é bom. Por isso que Deus, a cada coisa que criava, dizia, isto é bom. Né? No segundo dia, o que ele criou, isto é bom. Criou o homem e a mulher, isto é bom. E todas as coisas em conjunto, ele disse que isto era muito bom. Né? Então o mal não foi uma criação de Deus. O mal foi uma falta de um bem, né, que os anjos do mal, que os anjos, né, contemplaram, que os anjos quiseram, eles quiseram aquilo. Né? Então foi criada aquela grande guerra no céu, né, da qual um dos anjos, né, ou vários deles, se rebelaram contra Deus, e deste modo, digamos assim, começou o mal, porque eles deixaram o bem supremo para servir-se a si mesmo. Né? Então aí há alguns pecados, já que nós podemos ver que é um pecado de orgulho, de soberba, que é a não submissão em Deus, né? E ademais um pecado de vaidade, que é o contemplar-se a si mesmo e não querer servir a outro porque queria contemplar-se a si mesmo. Então vemos aí que foi um mal. Mas aquele anjo, né, que cometeu este pecado, ele substancialmente era bom. E continua sendo. Por isso que o demônio ele queria não ser. Ele queria a não existência dele mesmo. Ele odeia a sua própria existência, porque a sua existência é um bem. Né? Então, na sociedade moderna, nós temos essa influência também. Né? Adão e Eva foram, já desde o começo ali da sociedade, foram influenciadas pela serpente, né, que a serpente significa o demônio, e pela influência da serpente, eles também preferiram um conhecimento do qual não era o conhecimento de Deus, era um conhecimento de todas as coisas. Ou seja, o conhecimento que eles achavam que tinham, né, eles achavam que, aliás, o conhecimento que eles tinham, eles achavam que era um conhecimento imperfeito, quando não era. Era o conhecimento que Deus queria dar a eles. Então, para eles já terem achado, por já terem não submetido a vontade, a inteligência deles, a inteligência de Deus, eles relacionalmente criaram ali, fizeram ali o mal, cometeram o mal, né, que foi obedecer à serpente. Então o mal sempre vai ser essa relação, nunca vai ser uma coisa. Nunca uma coisa pode ser má, nunca uma pessoa pode ser má. Por isso que eu disse no começo aqui, que eu não faço essa aula contra os maçons, porque os maçons, eles são bons, substancialmente. A maçonaria, ela é má, intrinsecamente. Por quê? Porque a maçonaria, ela é uma relação, né? Ela vai ser uma relação de uma anti-igreja, da qual quer se colocar no lugar da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é seu corpo místico, que é o seu próprio corpo místico. Né? Então, desde o começo do mundo, existe uma imitação do bem. No começo, como já dissemos, tinha Deus. Deus é um só. Deus ele é a completude de todo o ser. Por isso nós dizemos que este livro é bom. Né? Um cachorro é melhor ainda que este livro. E uma pessoa é muito melhor que um cachorro e um livro juntos. Porque tem uma alma imortal. Né? E Deus, ele não é somente bom, ou melhor, mas ele é a bondade mesmo. Então nós vemos que a ideia de Deus, que é a completude de todas as coisas, ela está intrínseca em todo homem. O homem, quando nega Deus, ele o nega por dois fatores apenas. Ou por falta de conhecimento, de saber, ou de discernir o que é Deus, né? Como uma definição, claro, Deus não se define porque Deus é incompreensível, né? Mas podemos, assim, pela razão, atingir uma certa definição da qual nos fica compreensível, e fica ali digamos assim, a completude de todo ser. Então, o homem tendo esta ideia de completude, é exatamente essa ideia de Deus, é isso que nós chamamos de Deus. E é para isso que nós estamos atingindo, quanto mais perto de Deus, né, mais mortos para o mundo vamos ficando, mais completos nós ficaremos também. Então, é normal que quanto mais perto de Deus, menos mudanças vão acontecendo conosco. E mais fixos, mais sólidos nós vamos ficando. Né? Então, é quando a pessoa já vai atingindo a sua idade, né, a sua maturidade, normalmente. Outros chegam mais cedo, né, do que outras pessoas. Então, quanto mais perto nós vamos ficando de Deus, quanto mais amando a Deus vamos ficando, mais completos nós também vamos ficando. Assim, esta é a ideia de Deus, é a completude de todo ser. Né? A beleza, tem coisas belas, a pedra é bela, mas uma árvore é muito mais bela que uma pedra. Ora, o céu é muito mais belo que uma árvore, só que é muito mais belo que o céu empírico, é o céu, né, de Deus, que é o seu próprio ser, que é a beleza mesmo.
Entendeu? Então, sempre isso, toda essa completude é Deus. Só que em Deus, a beleza, a bondade, a misericórdia, a justiça, a longanimidade, etc., é uma só coisa, que é Deus. Porque Ele é simples. É bonito isso. Não é feio. Bom, então, para que se atinja essa bondade, essa misericórdia, este ser de Deus, é necessário que se pratique as virtudes, justamente. Há duas formas de atingir a Deus. Um homem pode ir praticando as virtudes, né, morais, para poder chegar às virtudes teologais, né? Ou por graça de Deus, alguns homens já começam, sim, tendo uma virtude teologal, seja ela fé, esperança, caridade, né? Normalmente é a caridade, que os faz praticar a virtude moral, ou as virtudes morais. São aquelas 4 virtudes cardeais, né? Que é a prudência, fortaleza, justiça e temperança. Que são as 4 virtudes cardeais. E também tem as outras 7 virtudes, né? Que são as virtudes capitais, que ainda são virtudes morais, né? Que nós falaremos depois delas. Enfim, este número de virtudes, né, da quais nós temos que praticar, seja primeiro nós praticando as virtudes teologais ou primeiro as virtudes morais, elas nos darão como fim a Deus. É justamente isso, né? E a prova que essas virtudes da igreja são corretas, primeiro, são os frutos que a igreja deu nesses 2000 anos. Né? Então nós vemos, por exemplo, né, que a igreja católica ela é repleta de milagres. Não são prodígios, são milagres, são distintos. Né? Por exemplo, temos histórias, né, de santos que saíram com bilocação, que estavam em 2 lugares ao mesmo tempo. Um Padre Pio. Padre Pio, às vezes era visto aqui, em certo lugar, e em seu convento em São Giovanni Rotondo. Não? Acho que era esse o nome da cidade onde ele era padre. Né? Então, existe o que? Ele fazia o que? A bilocação. Né? Outro, ele recebia chagas sobrenaturais de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro milagre, ele curava pessoas. Né? Outro milagre, ele saia voando, assim, às vezes, sem saber por quê. Os carinhas da Segunda Guerra Mundial, né, eles viam, tem testemunhos que ele viam Padre Pio no meio dos ares, no meio das nuvens, pedindo para parar ali aquela guerra que estava matando o povo. Né? Tem testemunhos, não são coisas assim que a igreja, inclusive, é muito prudente em aceitar todo tipo de descrição sobrenatural. Né? Quem é mais prudente em aceitar é a própria igreja. Por quê? Porque nós não trabalhamos com mentira. Nós trabalhamos com a verdade. A verdade é o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Disse nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós trabalhamos com a verdade. Não temos, digamos assim, frutos inventados. Nós temos frutos mesmo, temos muitos. Né? Então, na vida dos santos, isso ficou muito evidente. Todos os santos eram pessoas virtuosas, que praticavam a virtude. Né? Então, era muito temperante. Se vemos um Santo Antão, a vida dele comia 1 pão por dia, meio pão por dia. Meio pão por dia. Meio pão por dia. Né? O próprio Satanás tinha medo de Santo Antão, porque era um homem que se dominava. Né? Também temos histórias de São João Bosco, né? Com várias profecias. A outra profecia de São João Maria Vianney, que era um homem que comia uma batata a cada 2 dias. E olha lá, quando ele se lembrava. Né? Ou seja, era um homem temperante. Mas, ademais da temperança, era um mal que ele pratica em outras virtudes. Era um homem prudente. Era um homem sábio. Né? Se a gente vê os sermões dele, por mais simples que sejam, são sermões que atingem a própria realidade e nos tocam o coração. Por quê? Porque é Deus quem dá a sabedoria. A sabedoria não é uma coisa humana. Então as virtudes, para que elas servem na Igreja Católica? Justamente para atingir a Deus. Quanto mais nós morremos para o mundo, mais nós vivemos para Deus. Quanto mais nós vivemos para o mundo, menos nós vivemos para Deus. Então, isto é o norte das virtudes católicas. Enquanto as virtudes maçônicas, né, ela tem um outro propósito. Né? Quando se entra na maçonaria, quando se faz ali a iniciação, etc., se faz o juramento de não revelar nada daquilo que eles praticaram ali dentro daquela loja deles. Né? Então, todo tipo de virtude, todo tipo ou de aparência de virtude, vão ser para preservar aqueles segredos dos quais eles não querem que se revele fora daquele tempo. Então ela deixa de ter uma dimensão sobrenatural, ou seja, praticamos a virtude com a intenção de praticar para Deus, né, de agradar a Deus. Eles não, praticam a virtude com a intenção de não deixar ser levado nenhum segredo. Então nós vemos que a sublimidade, né, o objeto, né, ou, enfim,
a pessoa da qual a virtude quer atingir, na Igreja Católica, é muito mais sublime. Enquanto na maçonaria é muito menor. Por quê? Porque uma é para atingir o próprio ser de Deus. A outra é para guardar seus segredos, que nem são segredos. E hoje todo mundo sabe o que se acontece ali em um templo maçom. Então, as pessoas, por esta imagem de descobrimento, esta imagem de objetivo da vida, do qual vai se descobrindo aos poucos, né, deixam-se enganar e levar por uma seita maçônica. Por quê? Porque as pessoas estão buscando realmente aquilo, o objetivo da vida do homem. Mas não há nenhum objetivo a não ser dentro, do ser de Deus mesmo. E o Deus é o Deus católico mesmo, o Deus que fundou a Igreja Católica 2000 anos atrás. Né? É nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Deus. Então, por exemplo, a maçonaria vai falar de uma fé, de uma esperança e de uma caridade. Né? Mas a caridade da maçonaria, por exemplo, não é outra coisa que ajudasse a si mesmo. Com outras palavras. Exatamente, ajudasse a si mesmo e aos irmãos. Né? A esperança é justamente esta esperança do coração, né, de ver uma pátria melhor, de ver uma sociedade da qual aceita todos os princípios subjetivistas. Né? Porque enquanto a Igreja Católica é objetivista, atinge a Deus, a maçonaria é subjetivista, atinge objeto nenhum. E eu atingo objeto nenhum, acaba atingindo o próprio mal, né? que é o próprio Satanás. Então, desde o começo dos tempos, a fé na maçonaria, por exemplo, ela é simplesmente esta fé adeísta ou ateísta, né, do qual não coloca Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Santíssima Trindade, no centro, mas coloca um Deus desconhecido, né, do qual eles, em seu decorrer de anos na maçonaria, vão descobrindo que são eles mesmos o próprio Satanás. Né? Então, para que não se engane, para que não se envolva ali em um começo de susto, né, a pessoa entra e já se assusta, para que não haja isto. Então a primeira coisa que a maçonaria deve fazer é subverter os símbolos. Então a gente viu que ela é subversiva, ela subverte os símbolos. Então o bode ali vai ter um outro significado, do qual nós conhecemos. O bode nós vemos como um símbolo, né, o bode, digo ali, o Baphomet, né, etc. Vemos como símbolo de Satanás. Eles não é um símbolo como de segredo, não, é apenas um símbolo de segredo, porque quando nós falamos alguma coisa para o bode não fala nada a ninguém, evidentemente. Se eu falar para essa cruz também, essa cruz não fala nada. Nadinha. Mas por que o bode? Por quê? Porque já dissemos que a maçonaria ela é apenas uma macaca da igreja. A igreja deve ter a sua imitadora. Deus tem seu imitador. Né? Desde o começo dos tempos, Lúcifer, né, se voltou contra Deus porque queria colocar-se no lugar de Deus. Do mesmo modo a maçonaria. Mutatis mutandis, a maçonaria faz a mesma coisa. A maçonaria quer colocar-se no lugar da igreja. Né? E a igreja, do modo que ela está atualmente, né, não a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas esta estrutura que se disfarça com a imagem da igreja, faz justamente esta cooperação com o mal, né? Cooperando com o subjetivismo. Então a maçonaria ela quer colocar no lugar da igreja também, assim como Lúcifer quis colocar-se no lugar de Deus. Por isso que lá na maçonaria vai ter as virtudes. Né? Mas as virtudes elas apertam esse objeto sobrenatural para atingir um objeto puramente subjetivista, prático, né? Que é a própria o guardar os próprios segredos. Por isso que, por exemplo, nesse grupo de jovens, aí que é a idade mais fácil de ser enganado, que é quando a gente tem os nossos 12 anos, né, até os 22, etc., vão falar de virtudes. E eles vão pensar que aquilo são virtudes mesmo. Né? Mas é uma virtude totalmente antropológica. É uma virtude totalmente voltada para o homem, né? Para ser cortês, para ser educado, para respeitar a pátria. Então nós vemos que o objeto que a maçonaria atinge é todo objeto físico, objeto natural. Enquanto o objeto que a igreja atinge é um objeto sobrenatural. E é por isso mesmo que eu falei dos santos. Que isso nós vemos nas pessoas dos santos da igreja católica como frutos. Enquanto na maçonaria nós não temos frutos sobrenaturais nesse sentido. Né? Ou seja, temos ali coisas parecidas, né, de certo obscurantismo, de certo segredo, mas nunca é algo tão manifesto como na igreja, que tem os seus santos. Né? Se a gente for ver uma história sobre Francisco de Assis, né, era outro homem também que nós não sabemos explicar certas atitudes que ele tomava. Né? Por exemplo, vamos supor, de Ter Chagas. Né? Ter Chagas, como ele recebeu aquilo? Né? Somente através da prática das virtudes cristãs. O que a maçonaria não tem. Né? Isso já mostra um motivo de não permanecermos na maçonaria. Aquele que está na maçonaria não tem motivo de permanecer ali, sendo que
um motivo verdadeiro, sendo que o que ele vai atingir vai ser uma própria falsidade. Vai ser simplesmente aquele joguinho desde o começo do mundo, né, de Satanás contra Deus. E olha, quem se volta contra Deus, né, mesmo sem a intenção, né, extrínseca, mas tendo a intenção intrínseca no sentido de eles estarem cooperando com o mal, bom, no final, nunca se dá bem. Por quê? Porque se revoltar contra aquele que criou todas as coisas, e do qual nós todos somos criados para a sua própria glória, que é Deus, a glória de Deus, é uma idiotice. Assim, com todo o respeito que eu tenho no mundo, né, para todas as pessoas. Mas é uma idiotice, porque nós colocamos a nossa vida em risco, né, nos colocamos em uma situação da qual nós não temos controle. Ou seja, mexer com o mundo sobrenatural é mexer com o mundo do qual nós não temos controle. Nós temos controle sobre as coisas naturais, né? Sobre o sobrenatural é sempre com a ajuda e a graça de Deus. Nunca somos sós. Sozinhos nós não podemos nada. Nada podemos fazer. Por isso que o nosso Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Tá bom? Então é aqui que vem a importância das virtudes infusas. Né? O que são as virtudes infusas? As virtudes infusas são princípios de ação que Deus insere em nós para desempenhar em nossa alma o papel de faculdades sobrenaturais e assim nos tornarem capazes de praticar atos meritórios. Né? Então, há uma diferença entre as virtudes que são puramente naturais, né, ou adquiridas, e as virtudes infusas. Que as virtudes infusas já são aquelas virtudes da qual Deus infunde em nossa alma para praticarmos atos sobrenaturais. E é somente na Igreja Católica que vamos ter essas virtudes. Porque nas outras religiões, vamos praticar sempre com o intuito de atingir algum objeto natural. Não, eu quero atingir meu bem-estar. Né? Eu quero atingir a ter muito dinheiro. É o que a gente vê aí nos cultos protestantes. Né? Ou eu quero atingir um amor aos homens muito grande. Tudo isso continua sendo muito natural. Por mais sublime parecer, é natural. Né? É só na Igreja Católica que vamos ter a graça de atingir o objeto sobrenatural. Então nós vamos deixar de comer não porque eu quero ser magro, mas porque eu quero amar a Deus. Vamos deixar de ir a uma festa não porque eu quero ser antissocial, mas porque eu quero dedicar aquele tempo a Deus. Então, é realmente isso. É atingir o ser de Deus com a intenção de agradar a Deus. Tá bom? Então, as virtudes naturais, elas se adquirem fazendo atos repetitivos. Vamos lá, eu quero ser prudente. Então, eu vou trabalhar, né, e na minha empresa eu não vou falar nada que seja imprudente para não desagradar a minha chefe, né, se diz assim. A minha chefe. As virtudes infusas, não. As virtudes infusas, né, em relação à origem, elas são realmente uma graça sobrenatural. As virtudes sobrenaturais vêm de Deus, que as depõe em nossa alma, ao mesmo tempo que a graça habitual. Então elas vêm de Deus. Elas não são uma coisa repetitiva. Muitas vezes, um homem pode adquirir virtudes infusas sem ter adquirido precisamente as virtudes naturais. Ou seja, de forma de repetir. Né? Mas, claro, quando nós temos as virtudes naturais já de forma repetitiva, né, quando Deus nos infunde em nossa alma as virtudes infusas, né, evidentemente, as virtudes sobrenaturais, no caso, eu tenho uma facilidade para fazê-las melhor. Né? Então é muito melhor um homem que já tem boas práticas, bons hábitos para usar das virtudes infusas, do que um homem que não tem bons hábitos e adquire as virtudes infusas apenas por uma graça muito grande de Deus. Também é bom, né? Mas, digamos assim, ele é mais fácil de mover-se, né? De viciar-se, de mudar, do que aquele que se repete já as virtudes, já tem as virtudes morais de forma natural repetidas. Bom, por que eu falei maçonaria? Justamente porque a maçonaria ela tem essas coisas que parecem virtudes, né? Mas que não atingem o objeto sobrenatural, que é do próprio Deus. Atinge apenas objetos naturais, né? E se me falarem, mas e um anjo também não é sobrenatural? É, né? Mas ainda assim não é Deus. Então, quando a gente se refere a sobrenatural, na nossa linguagem, nós estamos nos referindo diretamente ao ser de Deus. Né? O anjo mau, mesmo o anjo mau, ele pode ter certo contato com uma pessoa que não pratica virtude nenhuma. Né? Se ele quiser, ele pode. Né? Então, assim, tem como ter contato com eles. Através de pactos, através de juramentos, através de, enfim, de práticas, né? Ocultistas, tudo isso são práticas do qual você vai fazendo que não precisa atingir naturalmente as virtudes. Né? Muito menos sobrenaturalmente. Então, já falamos sobre o aspecto de exercício, nós dissemos que as virtudes
infusas, né? As virtudes sobrenaturais infusas por Deus em nossa alma são mais fáceis de ser praticadas se já temos as virtudes naturais praticadas mediante atos repetitivos, né? E relativamente ao fim, né, as virtudes naturais, elas tendem para um bem que é honesto e bom, enquanto as virtudes sobrenaturais nos orientam para Deus Criador. Aliás, ela atinge de fato a Deus Criador. Então, uma é como uma orientação, a outra é como atinge realmente o objeto do qual nós queremos atingir, né? Enquanto os frutos das virtudes naturais praticadas mediante ao alcançamento, será que se pode usar essa palavra? Ao alcançar um bem apenas material, um bem que não seja propriamente dito o próprio Deus, né? Elas uma hora vão ter que serem renovadas, vão ter que... Vou atingir a virtude, eu estou cumprindo aquele papel, mas eu preciso de mais. Então a pessoa não vai ter mais uma virtude, senão vai ter uma cara de virtude, que nós tínhamos falado também, né? Por exemplo, a pessoa prudente que quer atingir apenas bens naturais, ela vai atingir o bem natural de... enfim, atingir o seu bem que ela quer atingir, e depois ela vai passar a ser astuta, né? Ela vai fazer as coisas por astúcia, não por prudência. Então ela vai começar... Aquela coisa que ela tinha de mais de virtude vai passar a não ser virtude, vai passar a ser uma outra coisa, né? E na verdade nunca foi, porque o bem que ela quer atingir nunca foi o bem honesto e bom, que é o próprio Deus. Pois bem, as virtudes infusas, elas são as virtudes justamente que nos fazem conhecer a Deus. Só podemos conhecer a Deus se temos as virtudes infusas. Se não temos as virtudes infusas, não podemos conhecer a Deus. Porque Deus, como ser sobrenatural inatingível por si mesmo, o atingir a Ele é uma graça do próprio Deus que nos dá. Então, a nossa salvação é uma coisa gratuita de Deus, não é uma coisa que eu mereço por mim, né? Ninguém merece a salvação, né? Alguém já ficou escandalizado comigo dizendo que ninguém merecia a salvação. Ninguém merece. A salvação que nos merece é o próprio Deus. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, né? Ele submeteu-se aos homens, né? Se humilhou, né? E nos salvou daquele modo. Por quê? Porque Ele era Deus e só Ele poderia nos levar ao céu. Então a salvação é um dom total de Deus. Não que nós não temos de praticar as virtudes e a bondade, porque se nós não tivéssemos de praticar as virtudes, mesmo quando nós seríamos salvos, não teria por que nem estudar sobre isso. Para quê? Se a salvação não exige uma cooperação minha, né? Então não tem por que eu praticar virtude, fazer nada. Então, claro, tem um ato meritório nosso? Tem. Mas o ato da salvação em si próprio, né, de atingir a Deus, ao mesmo praticar das virtudes infusas, é uma graça de Deus, total, né? E nós apenas cooperamos com ela. E como nós sabemos que estamos cooperando para atingir as virtudes, né? Primeiro, as virtudes naturais e depois as virtudes infusas. São João Maria Vianney dizia que sempre quando nós temos aquela vontade de fazer algum bem, nós estamos respondendo a uma inspiração do Espírito Santo. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa e quero fazer algum bem a mais, é uma inspiração do Espírito Santo que está em nossa alma, do qual nós queremos obedecer simplesmente para agradar a Deus. Por exemplo, estou varrendo uma casa, e ao varrer uma casa, eu também quero limpar os móveis, mesmo que não fosse obrigatório limpar os móveis. Então, ao limpar aqueles móveis e eu lembro de Deus, ali é uma inspiração do Espírito Santo que eu recebo para atingir o ser de Deus. Quando eu tenho essas inspirações e sou dóceis a ela, eu sei que estou tendo as virtudes infusas. E interessante, né? Um sinal do estado de graça também? Pode ser. Pode ser. Só que eu não entro nesse... Porque o estado de graça, nós podemos apenas, como o senhor disse, ver sinais. Temos certos sinais que estamos em estado de graça, mas não podemos ter uma certeza absoluta nesta vida, né? Porque nesta vida nós caminhamos pela fé. E o saber se estamos em estado de graça ou não seria uma coisa de revelação, né? Já seria ler o coração do homem. Nós não lemos os corações, normalmente. Um santo ele lê, porque um santo alguns santos leem, porque alguns santos Deus dá essa graça de ler os corações. A outros não. Outros também não leem o coração. Tá bom? Então, estes atos de virtudes sobrenaturais, este exercício dos atos das virtudes sobrenaturais, eles são mais meritórios do que os atos das virtudes naturais apenas. Por quê? Porque esse objeto é mais sublime, né? Então, aqui nós chegamos onde nenhum maçom, protestante, candomblessista, enfim, nada. Nenhum pode praticar, que são virtudes em sua forma sobrenatural.
todas essas seitas, elas param em alguma coisa natural. Elas querem atingir algum bem natural. A Igreja Católica não, a gente quer atingir o próprio Deus mesmo. Por isso que ela ensina a ser humilde, a desprezar as riquezas. Por isso que ela ensina que nós temos que ter o desprezo a nós mesmos, né, e o amor a Deus. Por isso que sempre nós vemos nas antífonas, né, aquele que não odeia a sua própria alma por amor a Deus, né, não pode salvar. A gente tem que odiar a nós mesmos. É um ódio santo contra nós que tem que existir. Né? E é disso mesmo que se concretiza a prática das virtudes. É o amor a Deus, e se eu posso ter esse amor a Deus, tendo realmente esse desejo de Deus. Para ter o desejo de Deus, eu não posso ter a vaidade, que me afasta de Deus. Porque eu deixo de mirar a Deus para mirar a mim mesmo. E quando eu miro a mim mesmo, nós já deixamos de ter a Deus como primeiro fim. Então, o motivo da prática das virtudes também é ter a Deus como o fim último. A primeira causa de todas as coisas, né? E o fim último. Então, dele nós vimos e a ele nós vamos. Né? E é com ele que nós vamos. Então, Deus é esse bem, né, honesto, este bem final que nós também queremos atingir. Pronto. Então, aqui está claro um pouco que a diferença entre as virtudes maçônicas ou subjetivistas, né, que vieram ali, que ficaram claros, apesar, né, que sempre já existiu isso desde o começo dos tempos, mas que ficaram claros a partir da Revolução Francesa, né, porque a maçonaria nasceu ali em 1717. Isso, que dizem que nasceu, foi digamos assim, a oficialização da seita, né? Exatamente. Mas, evidentemente, sempre existiram, digamos assim, confrarias ou reuniões de certos grupos que já praticavam o mal. Isso ademais, desde o começo dos tempos. Né? Sempre existiram os filhos da luz e os filhos das trevas. Né? Mas não necessariamente quem está na maçonaria vai se condenar, se ele puder se arrepender. Né? Ele se arrepende, né? Volta para casa de sua mãe, que é a amada igreja, né? E desse modo terá a salvação também. Por isso que eu digo, não prego nada contra as pessoas, é simplesmente contra as suas ideias. Né? Quando nós atingimos, porque é importante nós nunca falarmos de pessoas, ou pelo menos tentar nunca falar de pessoas se não for necessário. Porque aquela pessoa também tem uma alma. Cada pessoa tem uma alma imortal. Cada pessoa que está viva ainda precisa de salvação. Ora, se cada pessoa que está viva precisa de salvação, eu pregando contra esta tal pessoa especificamente, não conseguiria a salvação dela, né, de modo pelo menos natural. Não estaria atingindo-a, né, para convencê-la de que ela precisa ser salva. Nós não estamos aqui nesta vida para outra coisa que salvar nossa alma e dar glória a Deus. Então, quando nós formos atacar uma pessoa, esse é o conceito que eu dou assim para todo tradicionalista, que eles sempre esquecem disso. Quando nós formos atacar assim, uma seita, uma prática religiosa supersticiosa, é importante que nós primeiro miramos a alma da pessoa. Bom, essa pessoa tem uma alma. Né? E logo depois falamos dos erros dessa pessoa com toda a caridade. Toda caridade é o quê? Por amor à justiça. É por amor a esta própria pessoa. Entendeu? Então, sempre quando nós atacamos alguma pessoa, nunca podemos atacar ela mesma. Senão, sempre quando atacamos um erro, nunca podemos atacar a pessoa que está neste erro, mas senão o próprio erro. Por quê? Porque ela tem uma alma para ser salva também, como todas as outras. Substancialmente ela é boa. Substancialmente ela está boa. buscando. Exatamente. O erro que ela faz parte é o que é o mal. E a relação que ela tem com este erro também. Bom, porque o erro também já é uma relação. Uhum. Eu dizer 2. Vamos supor que 2 é uma substância. Então lá, 2. Tem um erro? Não, porque eu não estou afirmando nem negando nada. Então o erro, ele vai ser uma relação. Então esta relação, que é o mal, é que nós devemos atacar. Uhum. Olha só que interessante. Interessante, né? Tudo isso. Então o mal não existe substancialmente. O mal não existe substancialmente. Não há coisas más. É uma ideia, é uma relação. Isso. Aí isto passa com os modernistas. De dizer que eles, já que o mal não existe substancialmente, é como você esperta, né? O inferno não existe. Mas claro que existe. Por quê? Porque nós dissemos que não é uma relação. Ora, se eu morro, eu que tenho uma alma imortal, se eu morro amando uma má relação, amando o erro, é este erro que eu servirei. Por toda a minha eternidade. Por toda a minha imortalidade. Portanto, o inferno existe. Porque Deus, que é bondoso, Deus que é bondade mesmo, Ele não tira a pessoa do seu ser.
ele não exclui o ser, ele não deleta o ser, né? Ele sustém o ser. E para suster o ser, ele respeita aquela decisão que esta pessoa fez na vida dela, né, de servir ao mal, justamente. É isso que chamamos de inferno. Que é quando nós queremos fazer nossa própria vontade, deixamos de fazer a vontade de Deus. E se morremos fazendo assim, ou a vontade de outra coisa que não é Deus, nosso Senhor, que é a bondade mesma, respeita a decisão que eu tenho e me deixa ali na existência. Sendo o inferno que a pessoa própria escolheu. Pois bem, nós dissemos também que o hábito ele diminui os obstáculos que se tem para adquirir as virtudes sobrenaturais. Nós temos o hábito de praticar boas virtudes, né? Ou seja, as virtudes naturais, e por causa do hábito, eu estando em estado de graça, ou seja, eu indo no padre, me confessando, né, recebendo a comunhão, etc., do jeito que a igreja manda, ao receber aquelas virtudes infusas, elas são mais facilmente operáveis em nossa alma. Então, assim, eu deixo de atingir um objeto apenas natural, que eu tinha antes da confissão, e depois da confissão eu começo a fazer as coisas porque por amor a Deus, para atingir o amor de Deus. Atingir o amor a Deus, né, eu vou ter mais facilitado pelo fato de eu operar as virtudes de modo natural. Mas vai mudar ali o objeto. Eu vou deixar de operar simplesmente por alguma coisa natural e passo a operar por alguma coisa sobrenatural, que é Deus mesmo. Que é somente a Deus. Então o hábito ele diminui, né, os obstáculos e, ademais, ele nos aperfeiçoa em praticar as virtudes sobrenaturais. As virtudes infusas. As virtudes sobrenaturais, elas são infusas do batismo, né? Isso. Então, no batismo, quando nós entramos em estado de graça, nós temos as virtudes infusas. E elas vão crescendo, né, à medida em que eu uso delas. Então, quando nós nos confessamos, o Espírito Santo ele faz uma plantaçãozinha ali, dá uma sementinha ali, aí ele espera você regar. Se você está regando bem essa plantinha, ela vai crescer. Agora, se você não rega, ela vai morrer. E com o pecado mortal ela morre? É justamente o pecado mortal. Com o pecado mortal, as virtudes morrem? Isso, as sobrenaturais sim. Fica certa aptidão natural, né, de praticar as virtudes, mas simplesmente por causa do hábito. Com o passar do tempo, né, até mesmo esse hábito vai morrer se você não voltar para o estado de graça. E se a pessoa não tem um padre perto para se confessar? Então, se ela usaria... O ato de contrição perfeito. O ato de contrição perfeito devolveria ao estado de graça? Somente se não tiver um sacerdote por perto. Agora, se tiver a possibilidade de conquistar um sacerdote, não. E mesmo que ela tenha feito o ato de contrição perfeito, se ela possivelmente depois de encontrar o sacerdote, ela deve confessar-se novamente. Isso. Porque assim, se ela não faz isso, não foi perfeito. É um sinal de que não foi perfeito. É que o ato de contrição ele insere sempre a vontade de se confessar. Exatamente. Então é desse modo que nós vamos adquirindo as virtudes infusas, né, que são as virtudes do Espírito Santo. Então, o que ajuda, né, ao adquirir essas virtudes são, primeiro, os sacramentos, né, em virtude da mesma instituição de Deus. É através dos sacramentos em que nós vamos atingir as virtudes infusas. Logo, também, as nossas boas obras. Uma pessoa que é muito caridosa, que ajuda os pobres, etc., também vai merecendo, né, por sua cooperação com Deus, praticar as virtudes infusas, a facilidade de praticar as virtudes infusas. A oração também tem seu valor meritório. Não dá para ter as virtudes infusas em crescimento na alma se nós não somos pessoas de oração. Então devemos ser pessoas de oração para que as virtudes também possam crescer em nossa alma. Né? E ademais, né, o fazer parte da igreja. Né? Só podemos praticar virtudes infusas em seu grau de perfeição se somos membros do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, da sociedade visível de fiéis cristãos, que é a Igreja Católica. Claro, tem sempre as exceções, que são aquelas pessoas que não, por algum motivo, não conheceram a Igreja Católica. Né? Ou por algum motivo que nós desconhecemos quais, né, mas tem que ser ali relacionado a uma ignorância invencível, ela não tem acesso à Igreja. Ela também pode ter, assim, por uma graça muito grande de Deus, praticar essas virtudes. Mas ainda assim é uma coisa muito difícil. Né? Realmente, nós dizemos que o praticar das virtudes infusas se relaciona, depois do batismo, para os membros da Igreja Católica. Pois bem, as virtudes também têm nexos entre elas.
Por exemplo, a caridade bem compreendida, né, que é a virtude teologal, caridade, né, ela vai nos fazer ter uma sabedoria, que é um dom do Espírito Santo. Né? Então, por exemplo, tem outro aqui, um outro exemplo. Primeiramente, a caridade bem compreendida e praticada encerra todas as virtudes, ademais. Porque o que vai nos unir a Deus não será outra coisa senão o amor. Né? É só amor que pode romper as barreiras entre a terra e o céu. Né? Entre o nosso ser e o ser de Deus. Por isso que ela encerra o praticar de todas as outras virtudes. Senão também as virtudes morais, como explicamos. Então, assim, a caridade bem compreendida e praticada encerra todas as virtudes. Não somente a fé e a esperança, o que é evidente, senão também todas as virtudes morais. Então, a pessoa que ama muito a Deus, ela vai automaticamente praticar as virtudes morais. Por quê? Porque ela não vai querer desagradar a Deus. É fácil, né? Isso aí, água de coco. Por isso que São Paulo vai dizer assim, ó, caritas patiens est, caritas benigna est. Na caridade paciente, caridade benigna, etc. Tá bom? Então, o amor a Deus, ele incita a vontade nossa que nós temos de fazer obras meritórias para amar a Deus. Enquanto a fé, né, ela nos incita a inteligência se adequar à revelação de Deus mesmo. Né? Então, a fé, ela já está relacionada com o entendimento. Enquanto a caridade, com a vontade. Né? Então, através da fé, eu entendo que Deus é o objeto que eu quero alcançar, né? E a caridade, o amor que eu tenho a este entendimento, a este objeto que eu entendi, que eu inteligi, é o que vai me fazer praticar atos meritórios para atingir o ser de Deus. Por isso que a caridade ela vai encerrar todas as outras virtudes. Né? Então a caridade está relacionada com a vontade. E a esperança, evidentemente, com o desejo de Deus. Né? Com o desprezar do mundo e o amor de Deus mesmo. Né? E o desejar a Deus, aliás. Né? Porque é a esperança que nos vai fazer avançar, né, neste mundo que nós estamos ao ser de Deus. E é o amor que vai nos fazer unir. Né? Um nos faz avançar e o outro nos une. Né? E a fé, que se relaciona com o entendimento, nos faz entender. É bonito, né, toda essa relação. Então nós vemos que nenhuma seita, né, vai nos ensinar a praticar as virtudes do modo que a igreja nos ensina. Porque nenhuma seita vai poder atingir o ser de Deus, somente o seu corpo místico, que é a Igreja Católica. Por isso que quando nós vemos esses pastores na televisão, né, ou mesmo todas essas outras seitas, como a própria maçonaria, que eu já tinha atacado no começo, ou exposto seus erros no começo, né, seus erros em relação às virtudes especificamente, não estou falando dos outros erros, eles vão falar sempre de bem natural. Não, venha para cá que você vai melhorar de saúde, venha para cá que você vai ter muito dinheiro, ou venha para cá porque nós somos cooperadores entre os irmãos e nos ajudamos mutuamente entre nós. Enfim, tudo isso são imagens, né, de virtudes, né, das quais não estão relacionadas propriamente com as virtudes sobrenaturais, que são as virtudes infusas. Só na Igreja Católica eu terei este objeto a atingir, que será Deus próprio. Aí você pode dizer, mas o protestante também, às vezes, ele quer atingir a Deus. Sim, mas ele quer atingir a Deus não através do praticar das virtudes, senão através do sentimentalismo, das paixões. Né, o que é impossível, porque Deus ele é puro espírito. Né, ele é, por definição, puro espírito. Né? A bondade mesmo, eu não a vejo correndo por aí. Né? A bondade mesmo, ela existe. Por quê? Porque eu interligo, ou seja, eu entendo o que seja, né, a ideia de bondade mesmo, mas eu não a vejo correndo por aí. Portanto, ela é espiritual. Ela é espírito. Por isso que Deus é puro espírito. Deus não é matéria. E Deus não é paixão. Às vezes, uma pessoa que não tem paixão nenhuma, né, que vai falar de Deus, às vezes ela pode ser muito mais piedosa que uma pessoa que tem muita paixão para falar de Deus, né, e chora, que se comove, etc. Às vezes aquela pessoa mais simples pode amar muito mais a Deus que essa que ele se apaixona. Porque ela confunde o que é Deus. Que Deus é razão, não é sentimento. Exatamente, Deus é puro espírito. Por isso que São João da Cruz vai dizer que para conhecer a Deus deve caminhar na escuridão da fé. Justamente. E a fé é isto. Entenderam? Então entenderam que não a diferença entre praticar as virtudes das seitas, né, como praticar as virtudes na Igreja Católica? Ficou claro? Sim. Eu acho que será que o Marcos ficou claro também?
Só vai ficar claro se me fizerem pergunta. Alguém tem uma pergunta? Não. Acho que só então, assim, o que Vossa Reverência então quer dizer é que o fim último das virtudes é o que define se é algo bom ou não. Exatamente. O fim, não Porque o fim último da virtude cristã, da virtude católica, é Deus. E o fim último das virtudes das seitas é o Isso. bem-estar do homem. Exatamente. Exatamente. Eles pensam que tendo as coisas naturais, os bens naturais como fim último, é o que vai fazer agradar a Deus. E não é. Porque eles estão mudando o motivo deles. O motivo é o motor, né? O que move. Ora, se o que move não é a mesma coisa ao que eles querem atingir, não pode ser Deus. Porque Deus ele é alfa e ômega. Ele é o começo e fim de todas as coisas. Então, o que me move, ou seja, o motivo que eu tenho, ele deve ser o mesmo que eu apeteço, o mesmo meu objetivo, o objeto a atingir, a minha finalidade. Porque Deus ele é isso. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. E é só a Igreja Católica que nós podemos ver isso. Nas seitas não vemos isso. Entendeu? Por isso que a maçonaria vai ter imagem de virtudes, né? Mas não vai ser virtude propriamente dita. Não que eu não deva ter, por exemplo, amor a alguns meios. Mas mesmo esse amor a alguns meios deve ser em relação ao fim, né? Muitas vezes, por exemplo, eu posso praticar uma virtude da fortaleza, ou seja, de perseverar em uma construção de uma igreja, né, para ter uma paróquia bonita onde possa se rezar, mesmo nessa fortaleza que se tem para fazer uma igreja, que não é a igreja em si mesma de pedra, não é Deus em si mesmo esta relação de meio, ou seja, de meio para chegar ao fim, vai ser para chegar ao fim, para atingir ao fim, que é a Deus. Agora, se eu faço uma igreja simplesmente por fazê-la, e não, porque eu quero fazer, eu quero contemplá-la e pronto, e vou embora, aí você vê que não tem um ato sobrenatural aí, entendeu? E é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes acontece, mesmo entre nós, né, nos dizemos católicos, fazemos certas obras, né, tendo em vista o meio, né, mas colocando o meio no lugar do fim. Ora, o fim é Deus, o meio não é Deus, o meio pode ser alguma coisa de Deus, algum objeto criado para poder atingir a Deus. Entendeu? Porque Deus mesmo nós dizemos em sua essência, né, na visão. Ali é que nós estamos falando de Deus. Não que ele não atue aqui, ele está aqui, Deus é presente. Mas o que nós queremos atingir é Deus em sua essência. Já não visto pela luz da fé, mas pela própria visão. Está compreensível? Uhum. Bom, então nós vamos deixar hoje essa aula por agora, já que eu tenho que fazer outra coisa. E talvez a gente volte assim, já não mais esse estilo de aulas, né, com pessoas, mas sem pessoas, pelo fato de trocarmos já de espaço, né? Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos aprender a Ave Maria Ternária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Constância, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.